Pois bem, vamos lá para a próxima aula, unidade 4, agora nessa aula. Então, teologia prática, é o que nós estaremos desenvolvendo agora. É um ramo da teologia, como nós falamos, dentre as divisões da teologia, a teologia prática vai nos trazer essa reflexão da sua aplicabilidade. Podemos também conhecê-la como uma teologia pastoral. Então, ela vai trazer uma reflexão teológica, uma análise sobre a ação da igreja, compreendendo a prática das comunidades eclesiásticas, né, e das pessoas que professam a fé em Cristo, na perspectiva maior do povo de Deus e na vocação batismal comum a todos os seus membros. Serviço da missão e evangelizadora da igreja contempla tanto as práticas que afetam a vida interna da igreja quanto a presença da igreja no mundo. Em outras palavras, é transmitir na prática o que nós aprendemos em teoria. Então, a teologia, a prática da teologia é o instrumento técnico, funcional, pragmático, é o resultado da teologia. A teologia da prática é a teologia do servir, é conhecer, é o caráter teológico da prática, porém restrito apenas à prática. A ciência da prática é desenvolver teorias relevantes para a praxis da igreja, interdisciplinaridade, perde o caráter teológico e trabalha apenas a questão do estudo dessa praxis, ou dessa prática na igreja. TDL é a teologia da praxis, ou a partir da ação da igreja. Quais são as ações que a igreja vai desenvolver, né, na prática para abençoar sua comunidade, por exemplo, ou para abençoar o seu povo, para que ela possa crescer. Então, prática da teologia é você praticar a teologia daquilo que você aprendeu, daquilo que você está desenvolvendo aqui, soteriologia, cristologia. Praticar a teoria no dia a dia. Teologia da prática, a teologia do serviço. É o reconhecer do caráter teológico na prática do servir. Ciência é as teorias que desenvolvemos acerca da prática da igreja. A teologia da praxis, que é o quarto ponto do TDL, é a inserção, é oferecer subsídios necessários para praticar o servir e para praticar as boas obras na comunidade onde estamos inseridos. Espero que tenha ficado claro aí esses 4 pontos, as 4 concepções aí sobre teologia da prática. Então, a função da teologia prática para a igreja é o seguinte: a primeira premissa para a teologia, ela observa a atualidade para fazer o fazer teológico. Por exemplo, a gente sabe que a Bíblia não muda, mas a sociedade muda. A gente sabe que não passa um tio sequer da Bíblia, mas as pessoas que leem a Bíblia e praticam a Bíblia, elas mudam. Então, quando eu falo da prática da teologia teológica, eu estou falando o seguinte: eu observo como está o contexto social e eu vou não adequar as verdades bíblicas, mas adequar esse ensino para que essas pessoas da atualidade compreendam da melhor forma possível. Vou dar um exemplo. Hoje nós estamos estudando teologia, vocês estão aprendendo, eu estou aprendendo, virtualmente. Vocês estão em cidades diferentes. Eu estou em cidade diferente. O que nós estamos estudando é bíblico, mas a metodologia é diferente. Jesus ensinou com os discípulos aos seus pés, ensinou no Sermão do Monte, um monte de gente lá ouvindo. Na época, né, da Reforma, tinha os monastérios, tínhamos os grandes seminários. Era uma forma, era um modelo. A verdade ensinada era a mesma. Nós temos as pregações do púlpito, mas nós temos as células nas casas. A verdade ensinada é a mesma. O modelo é diferente. Por que nós estamos aqui virtual? Qual foi a exigência? A atualidade. A exigência da atualidade
fez com que nós mudássemos a metodologia, mas não mudássemos o ensino. Então, o que é a premissa aí, principal teológica nesse ponto? A teologia da prática, ela visualiza o contexto onde a igreja está inserida e pensa o seguinte: qual a melhor forma de transmitir para esse povo aquilo que nós aprendemos teologicamente? Dentro aí da cidade em que vocês moram, qual a melhor forma de aplicar na prática o que vocês aprenderam aqui? Vão ensinar a mesma coisa, com metodologias diferentes. O que seria consciência crítica nesse processo? Ela que vai salvaguardar a relevância da teologia. Eu vou olhar e eu preciso entender que a metodologia pode ser mudada, mas a verdade teológica não. Eu tenho que ter a consciência crítica de que a forma como que eu ensino a Bíblia muda, mas o que eu ensino da Bíblia não muda. Estão conseguindo compreender a diferença? Muda-se paredes, mas não muda-se pilares. Muda-se a forma de expor, mas não muda o que se expõe. É isso que é a teologia da prática, né? A teologia prática. Eu posso praticar a teologia em diversos contextos sem mudar o que eu estou ensinando. A teologia prática tem que reconhecer a tensão que existe entre o contexto divino e os contextos vividos. Então, segundo Farris, ele vai dizer o seguinte, que entre o contexto de Deus e o contexto da comunidade que me ouve falar sobre Deus, há uma grande tensão, há uma grande distância. Então, muitas vezes, as pessoas a qual eu estou pregando não irá entender o que eu prego se eu não falar isso da maneira que elas entendam. Você não pode ensinar crianças da mesma forma que você ensina adultos. A metodologia é diferente. Então, para isso, nós temos que ter a reflexão teológica, que deve se focalizar a experiência concreta. Segundo, ajudar a entender a experiência e guiar a ação. E terceiro, ter modelos teológicos que devem ser influenciados pela experiência e a ação concreta. O que é isso? Eu preciso refletir sobre o que eu vou ensinar, o que eu aprendi, que é a minha reflexão teológica, e olhar a aplicabilidade disso no contexto onde eu estou. Eu posso utilizar essa metodologia com vocês. Vocês sabem ler, sabem mexer com o iPhone, com o smartphone. Beleza. Mas uma pessoa, um senhor de 70 anos, que quer aprender a palavra e que nunca pegou no smartphone, eu vou ter condição de usar essa metodologia com ele? Não. Por isso que alguns desistiram quando mudaram do presencial para o online, porque eles não desenvolveram a prática do dia. Então, para isso, eu tenho que desenvolver uma pesquisa, certo? E essa pesquisa, eu não estou falando de nível acadêmico, vai depender, pode ser, mas uma pesquisa no dia a dia. Por exemplo, na igreja que você congrega, dá uma pesquisada. Qual o nível cultural das pessoas que está ali? Qual as linguagens que você pode utilizar? Por exemplo, tem pessoas que vão pregar para jovem, usando termos técnicos que os jovens vão dormir. Eu não estou falando de vulgarizar a pregação com termos escrotos, não temos um vocabulário pobre, mas falar a linguagem deles, que eles entendam. Então, eu preciso ter uma pesquisa do campo, inclusive falei isso em homilética. Então, perceber a realidade da prática existente, analisar a própria experiência, analisar a experiência dos envolvidos, formular perguntas, estudo das fontes bíblicas e confessionais, estudo de textos das ciências humanas, diálogo entre teologia e ciências humanas e a proposta. Então, dentro da teologia prática, eu preciso primeiro perceber a realidade da prática existente. Então, como é praticado o ensino teológico hoje? Na igreja de vocês, dá uma avaliada aí, como é ensinado a Bíblia lá, qual é a metodologia aplicada, como é desenvolvida essa metodologia. É uma escola bíblica dominical? Beleza. Como é a metodologia da escola bíblica dominical? Como é a célula da sua igreja, a metodologia dessa célula? Então, primeiro, perceba qual é a prática daquela realidade. Segundo, analise a sua
própria experiência. Então, dê uma olhada para você. O que você sabe, o que você já aprendeu, o que você já desenvolveu de conhecimento, da teologia, enfim, do que você vai ensinar. Segundo, analise a experiência dos outros, dos envolvidos, as pessoas que ouvirão você, as pessoas que estão caminhando com você, que ensinarão com você. Qual a experiência delas em relação ao que você vai ensinar? Quarto, crie perguntas poderosas que podem tirar você da sua zona de conforto, no sentido de pensar, e que tire também outros da zona de conforto. Pensar. Tem pessoas que têm preguiça de pensar. Então, façam perguntas para si e para os que estão ali com você envolvidos, a fim de que possam, através dessas perguntas, descobrir mecanismos melhores para aplicar o que vocês aprenderam. Estude a Bíblia, estude fontes bíblicas, mas estude também fontes confessionais, livros que vão te ajudar a entender melhor sobre conceitos da Bíblia, as confissões das suas comunidades, o que elas acreditam, isso aí também é importante. Nós já falamos sobre confissões de fé. Estudo de textos das ciências humanas. O que seria isso? Tem muito livro que não se trata de Deus, que não se trata de teologia, mas que nos ajuda a compreender na prática humana. Por exemplo, na minha formação de analista comportamental, na minha formação de coaching, eu aprendi muita coisa que eu uso na prática, no dia a dia do ensino, na comunidade em que eu pastorei. Metodologias de avaliação, de mensuração, que é muito bem aplicado quando eu faço cursos, né? Quando eu ministro cursos. Então, não fique apenas restringido à Bíblia e a materiais confessionais, mas também às ciências humanas, o que ela tem para oferecer. Faça um diálogo entre teologia e ciências humanas. O que seria isso? Confronta as duas coisas. O que a ciência humana confirma da teologia? Isso é muito enriquecedor. E qual a proposta que você vai apresentar? Depois disso, o seu material está pronto. Vou dar até uma palhinha sobre pregação. Quando você vai pregar, você não precisa ficar restrito apenas à Bíblia e a livros teológicos. Você pode também, em sua pregação, colocar elementos das ciências humanas. Não é que você vai fundamentar sua pregação nisso, mas você pode trazer argumentos. Para isso você precisa ler. Né? Questões voltadas para a alma, psicologia, matemática, pode usar, ciências humanas. Né? Então, enfim, é importante perceber. Matemática das ciências exatas, que também pode colocar, principalmente quando vai falar de pesos e medidas. Tá? Então, sobre pesquisa, né, na teologia prática, nós temos a poemeia, a didascalia, querigma, koinonia, diaconia, evangelismo. Todos são termos gregos que vão nos trazer poemia, pastoral, aconselhamento. Então, para você trabalhar, vou falar de cada um deles aqui, vou direto para cada um deles. Né? Então, essas reflexões. Poemeia, que é a prática pastoral, a prática no aconselhamento. Como pastores, como líderes, uma coisa que vocês precisam entender, sempre na prática pastoral, você vai precisar aconselhar pessoas. A área do aconselhamento, na prática pastoral, é como se fosse um psicólogo. Não estou falando que um pastor faz papel de psicólogo, mas ele precisa ter noções, inclusive no curso aqui, vocês terão noções básicas de psicologia. Por quê? Porque todos os dias você vai se deparar com pessoas com traumas, com distúrbios, com questões que não são espirituais. E você precisa ter elementos dessa área que vai ajudar. Quando eu fiz o coach, meus aconselhamentos ganhou um upgrade muito grande. Eu sempre gostei de aconselhamento, a área de aconselhamento é uma minha paixão. Eu gosto da interação pessoal. E com meus processos de coach, com análise comportamental, com essas áreas que eu trabalho também, isso me ajudou muito e facilitou muito entender o outro, a ouvir com excelência. Então, a teologia prática no gabinete de aconselhamento é importante. Então, você precisa perguntar-se, nesse contexto, em que implicam as novas pesquisas e conhecimento sobre psique humana
no trabalho pastoral. Então, o que a metodologia coach, o que a psicologia, o que ciências voltadas para o conhecimento humano pode me ajudar no meu trabalho como pastor, no sentido de aconselhamento, enfim. Aconselhamento é um ponto, né? Mas pode ter outros elementos. Então, a polimeria vai trazer a reflexão da prática pastoral a partir desse pressuposto. Depois nós temos a didascalia, ou didasque também, são termos gregos, que vai estar falando sobre o ensino. E quando se trata de ensino, gente, eu sou formado, né? Em igrejas que sempre honrou a escola bíblica dominical. Mas quem é membro da nossa igreja sabe que nós não temos escola bíblica dominical, mas nós tínhamos aqui o que nós chamamos de CCM, Centro de Capacitação Ministerial. O que seria a diferença dos dois? Escola dominical tem suas revistas trimestrais, que vêm com temas prontos e que termina a revista e começa outro. Bacana. Tem igreja que faz isso com uma maestria, excelência e é efetiva e muito boa. Mas a forma como que a gente ensina na escola dominical, muitas vezes, é muito repetitiva. Talvez você, há 2 anos atrás, você estudou sobre a vida de Paulo em uma lição. Agora está estudando de novo. Então, a escola dominical, a única crítica que eu tenho é que ela não forma no aspecto de graduação. Você estuda a escola dominical, vai estudando, termina uma revista, entra outra, termina uma revista, entra outra, e acaba criando esse círculo e não existe uma formação. Quando eu trabalho com CCM, por exemplo, eu trabalho, quem é da nossa igreja, esse ano nós não fizemos CCM, eu vejo, por exemplo, dentro da nossa igreja, um exemplo, eu tenho o CCM 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, que são CCMs, que cada etapa dessa há um sentimento de formação. Formei a turma CCM 1, que é a parte inicial, é a introdução do novo convertido ou do novo membro à igreja, onde ele vai saber os princípios da igreja, o que a igreja acredita, vai conhecer a história da igreja, vai saber o que é fé, esses primeiros pontos da sua jornada. Segundo, experimentando a vida abundante, é o CCM 2. Depois, o CCM 3, que nós vamos trabalhar uma vida contagiante. CCM 4, e nós vamos trabalhar a formação de líderes de célula. CCM 5 é o trabalhar com crianças. CCM 6 é uma igreja com propósito. Cada uma dessas etapas é como se fosse primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, enfim. E até chegar, quando eu sonhei o curso de teologia para a nossa igreja, eu sonhei o curso de teologia como sendo a universidade da escola de formação do CCM, que é o Centro de Capacitação Ministerial. Não, claro que não saiu do jeito que eu queria, mas pelo menos estamos aqui abençoando outras pessoas. Quando eu falo não saiu do jeito que eu queria, é que existe a escadinha até chegar ao curso de teologia, formação, né? Mas, enfim, então, para que isso acontecesse, eu tive que me fazer a pergunta: em que implicam novas pesquisas e conhecimentos sobre educação e o processo de ensino, aprendizado no ensino cristão? Então, o que eu posso tirar da escola secular, do ensino secular, e acrescente no ensino cristão? Quais metodologias? Quais as aplicações didáticas que eu posso trabalhar para que o ensino cristão se potencialize? Foi essa a pergunta, foi a forma como que eu pensei. Aí temos a querigma. Né? Querigma é um termo grego que vai significar pregação. Então, homilética. O que seria? Como vocês já fizeram o curso de homilética, você sabe que homilética é a arte, eu chamo de arte porque é uma arte, de preparar e de pregar sermãos. Então, você cria, né, um modelo com início, meio e fim. Você consegue trabalhar e levar as pessoas do conhecido para o desconhecido. Então, a pergunta: em que implica os conhecimentos sobre retórica, oratória, argumentação no exercício da proclamação?
O que eu posso tirar da retórica, da oratória, da argumentação e de situações assim que acrescente na minha argumentação, na proclamação do Evangelho? Como eu posso pregar o Evangelho de uma maneira que as pessoas entendam dentro de princípios da oratória, da homilética, né, da retórica? Porque pregar é você ter uma retórica, ok? É você falar de maneira que as pessoas entendam a mensagem. Você pode estar pregando a maior verdade, a coisa mais profunda. Se você não saber comunicar ela, as pessoas não vão receber e não vão ser edificadas. Então, muito mais do que ter uma verdade abençoadora para ensinar, é entender como eu vou ensinar. Então, é por isso que a homilética vem te orientando e organizando as suas ideias. Não basta apenas bombardear pessoas com informações. Tem que ter informações organizadas para que as pessoas possam processar de maneira ordeira aquele entendimento. Coinonia, que está relacionada à comunhão. Comunhão é culto. Leiturgia, não é liturgia, não. Leiturgia é uma palavra grega que significa liturgia. Então a pergunta é, em que implica o conhecimento sobre comportamento de grupos para o exercício litúrgico? Percebe que a forma como que as pessoas se organizavam em grupos antes mudou muito. Estamos hoje, por exemplo, antes dos grupos, as pessoas se interagiam. Hoje, nem em grupo de WhatsApp você está conseguindo interagir mais. Você manda uma mensagem, todo mundo visualiza e nem responde. Por quê? A forma com que as pessoas se comportavam nos grupos, e quando eu falo grupos, é ajuntamento de pessoas antes, era diferente. As pessoas se ajuntavam, se conheciam, conversavam, puxavam assunto com as outras. Hoje você vê na própria igreja, nos próprios ajuntamentos, muita gente próximas e distantes. Às vezes no celular, outras porque tem vergonha de puxar assunto com alguém, outras porque são intrépidas, outras porque são extrovertidas. Mas esse extrovertimento, se não tiver uma resposta do outro, acaba. Então, os grupos hoje mudou. As pessoas iam para o culto antes, a liturgia dos cultos antes era bem diferente da liturgia dos cultos de hoje. Vou dar um exemplo. Se você ir aí em um dos nossos alunos aqui do curso, que eu já até ministrei, a liturgia do culto lá na Batista, de Berizal, aí do Fábio, da pastora Miriam. Você pode ir na liturgia de um outro ajuntamento, ou da nossa igreja, por exemplo, é totalmente diferente. Não totalmente, né? Mas a forma como que esse grupo se comporta, a interação entre eles. Eu preciso, então, entender o comportamento desse grupo, como esse grupo se comporta, e trabalhar para que, a partir desse comportamento, eu criar meios para que esse grupo se interagem. Então, quando eu entendo o comportamento da equipe, do grupo, eu vou conseguir trabalhar dentro dessa metodologia com mais assertividade. Diaconia, né? O termo diaconia é do grego, que significa também diaconia. No português, só mudando o C pelo K, né? A variação, e significa diácono, ou serviço, né? Significa serviço, ou diácono. Diáconos é aquele que exerce a diaconia. Como? Em que implica os conhecimentos sobre as necessidades e carências da comunidade para que eu possa servi-la melhor. Qual a necessidade da igreja? Quais as áreas que a igreja precisa servir para que eu possa desenvolver o melhor serviço? E, por fim, aqui, evangelismo, missão, em que implica os conhecimentos sobre a necessidade e integralidade humanas para o exercício missional. O que as pessoas hoje estão carentes e precisando para que eu possa desenvolver missões de uma maneira mais assertiva e eficaz. Então, concluindo, a meta da teologia prática é descrever e analisar, interpretar e propor a ação, a meta, propor ação com a meta de contribuir para a vida do reino de Deus e para a formação da mente de Cristo. Então, eu preciso entender que a teologia prática, ela me ajuda a analisar, interpretar, propor ação com a meta de contribuir para a vida do reino de Deus. A vida do reino de Deus, ou para a formação da mente de Cristo
em pessoas. Beleza? Com isso, concluímos a nossa formação de hoje.